Olá, olá, meu nome é Ana Duarte. E eu sou Gabriela Conde. E esse é o nosso podcast. Da nossa mesa. Bem-vindos! Mais um episódio. A gente já contou como que a gente começou, por que a gente começou o podcast? Não. Isso é uma boa. É uma boa. Pode ir lá, vai, conte. Morávamos juntas. Sim. Desde 2019, final de 2019. 2020, o que aconteceu? Pandemia, Brasil. Fecha tudo, ficamos enclausuradas. Enclausura. E a gente fez direitinho. A gente não saía. Até porque o pastor não deixava. Não deixava. E a gente tinha várias pessoas da F-Hop no nosso prédio. Então, se a gente saía da porta de casa, dedavam a gente. Dedavam mesmo. Enfim. E daí a gente tava nesse contexto de pandemia, a gente sempre amou tomar café da manhã, Muito. vidas separadas. E daí na pandemia a gente se encontrava nos cafés da manhã, a gente acordava mais ou menos no mesmo horário, e a gente começava a papear. E daí começava um café da manhã, 8 da manhã, 11 horas a gente ainda tava sentada na mesa. Pandemia. Conversando. Começava, a gente trabalhava muito celular, né? Os BOs eram mais de celular, então ali resolvia uma coisa, deixava, conversava. Aí nisso a gente aprofundou muito a amizade, que começou a conversar muito sobre os processos, as próprias emoções ali da pandemia também. E aí História de vida, tudo que tinha acontecido até então. E daí a gente sempre falava, nossa, devia ter um gravador aqui gravando essa conversa. E daí um dia um amigo falou assim, vamos gravar. Ele falou, por que não? Eu posso ir aí. Isso, a pandemia já estava mais... já foi pro final do ano de 2020, então a gente já podia se encontrar. E era uma pessoa que ele fazia parte do nosso círculo. Então, era alguém com quem a gente se reunia por causa de coisas da igreja e tal. Apesar que o primeiro episódio, primeiro, a gente gravou com Covid, lembra? Foi. Que a gente já tava contando. Ai, amiga minha, como que é isso, amiga? A gente não sabia. E daí surgiu o podcast, primeiro só no Spotify, aí depois um outro amigo falou assim, não, vamos produzir esse negócio, vamos pro YouTube. Aí uma outra amiga videomaker falou, não, vamos fazer isso acontecer. E daí a gente começou a lançar no YouTube em 2021, 22? Eu acho que foi 21. Faço ideia. Eu acho que foi 21. É, que loucura. E cá estamos nós. Então, isso é uma jornada bem gostosa, né? E a gente tem conversado sobre diferentes assuntos e eu acho que o que tá no nosso coração é um pouco até da palavra de hoje, tipo, redimir. Redimir muita coisa. Trazer a luz da Bíblia e a luz de Deus a coisas muito práticas do dia a dia. Como viver. Com leveza. Com leveza. Porque quando Jesus faz o convite, o vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, ele tá falando para pessoas que tinham um dia a dia como você e eu. Pessoas que viviam nessa correria de vida e que se sentiam sobrecarregados por querer amar Deus com tudo que elas eram e não sabiam como fazer isso de uma forma que não adicionasse mais peso. E então a ideia é traduzir um pouquinho das palavras de Jesus para o nosso contexto. Para as tretas reais da vida. Que às vezes é muito difícil, né? Quando a gente abre com pergunta no Instagram, ou até quando a gente dá aula. Sempre as perguntas e as questões são questões muito práticas. E desde os primeiros episódios, o que mais marcavam as pessoas eram sobre coisas sobre isso. Sim. E falar sobre coisa que normalmente você não vai ouvir na pregação na igreja. Porque é coisa muito específica de como viver o evangelho dentro de coisas muito, muito, muito minuciosas, assim. Então, e a gente ama pensar sobre isso, descobrir isso para nossa vida, e poder compartilhar também. E hoje a gente vai falar sobre personalidades redimidas. Então, porque, vamos lá, você já tá ligado que eu sou a que puxa aqui o papo na real, e Gabriela que deixa tudo filosófico, bonito, maravilhoso. Ai, isso é tão lindo! Personalidades em prática e vivendo nossas personalidades de uma forma que possam trabalhar juntas, fluir juntas, servir uma à personalidade da outra e servir vocês. Então, não estamos dizendo que somos perfeitas nas nossas personalidades, nem um pouco, mas a gente... Dentro dessa dinâmica de amizade, a gente tem aprendido nos últimos anos a como servir as nossas vidas uma a outra com as nossas personalidades. Então, o papo de hoje, literal, vamos lá. Sabe aquela desculpinha que você dá porque você é melancólica?
Sabe aquela desculpinha que você dá porque você é colérica? E desculpinha que você dá porque você é fleumática? Desculpinha que você dá porque você é sanguínea? Tá, vamos traduzir O pessoal chama do horóscopo gospel, né? Horóscopo gospel. A teoria dos temperamentos, porque acabou entrando muito no meio evangélico. As teorias dos temperamentos não é algo científico hoje, não é algo considerado mais por ciência nenhuma, mas é algo que eu pessoalmente gosto da linguagem que traz. Sim. Então, às vezes a gente chega muito cru para definir como nós somos. Então, para identificar coisas de como a gente funciona como um padrão, assim, que não é um comportamento isolado, mas que combina dentro de um contexto, que desde criança a gente funciona de determinada forma. Então eu gosto muito dessa linguagem que traz. Gostamos de definições, gostamos de exemplos, gostamos de vocabulário. Né? Dar nome às coisas. Mas isso se transformou numa desculpinha de como viver a vida. E tipo, sou assim, nasci assim. Gabriela? Maria Gabriela? Não, é Gabriela. Gabriela, não era Gabriela. Síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela. Nasci assim, morri assim. Gente, não, né? Então, por isso que a gente fala de personalidades redimidas. Então, querendo trazer que tudo que nós somos, inclusive a nossa personalidade, foi criado por Deus e para a glória de Deus. Então, se é para a glória de Deus, quer dizer que existe uma forma de como submeter isso a Cristo também. Então, assim como Deus, é fantástico como Deus criou cada pessoa. Então, a forma, o tempero, é como se cada pessoa fosse de uma tonalidade de cor, assim, de uma mistura diferente de cores, de nuances, de sabores, por causa dessa questão da personalidade é muito variada, é muito rico. Então Deus criou, mas como fazer isso servir ao Senhor? Sim. E como isso não ser, que nem a gente falou no episódio de emoções, isso não ser algo que a gente serve, mas algo que serve ao Senhor. Exato. Então, vamos lá. Quando nós falamos de personalidade, é tudo aquilo intrínseco e inerente a quem você é. Então, tem ambientes que talvez vão promover mais ou menos o desenvolvimento desses traços dentro de você, mas são traços que você carrega, eles fazem parte de quem você é. Então, Gabi tem um neném pequenino e claramente já dá pra ver os traços de personalidade dele. E, tipo, ninguém ensinou, ninguém tá produzindo pra que ele seja desse jeito. Ele é da forma que ele é. Coisas que a gente percebe desde a maternidade, assim. Exatamente. Assim, horas de vida a gente já percebia coisas nele que agora que ele tem 1 ano, vão se tornando mais claras ainda. Exato. Então, é esse tipo de coisas que a gente está falando. Não resposta de trauma, resposta de criação, que isso é uma conversa para outro dia, beleza? A gente está falando aquilo que é inerente a você. Você é desse jeito. Então, quando a gente fala sobre o caráter cristão, a caminhada de fé, eu estava falando em outro episódio sobre o tomar a nossa cruz e seguir Jesus, que é a vida cristã. Isso fala de certos padrões, de coisas de pode e não pode, porque a Bíblia nos diz coisas que podem, que são lícitas e coisas que não são. A Bíblia tem os mandamentos, então não matarás, é um não pode. Tudo bem? Então, você tem uma lista de pode e não pode. E você também tem uma questão de caráter. Traços de caráter para serem desenvolvidos. E eu acho que é aí que é a raiz do problema. Nós achamos que personalidade é caráter. E não são a mesma coisa. Então, a personalidade são traços de como eu respondo a coisas internas e externas. Eu quero falar inputs, enfim. Expressões. Como eu expresso tanto de coisas internas como externas. Exato. Então, na prática, o quão comunicativa eu sou, ou pra fora, ou com pra dentro, o quão mais sorridente, espalhafatoso, ou quão mais contido, mais tímido. Tudo isso são traços de personalidade. Caráter está falando sobre o posicionamento de valores ao externalizar esses traços de personalidade. Faz sentido? Então, caráter não tem nada a ver se você é uma pessoa extrovertida ou introvertida.
certo? Tipo, melancólica ou mais sanguínea. Tipo, não tem nada a ver. Caráter são aqueles valores de ética, de moral, de posicionamento do ser que a Bíblia nos expressa e nos fala que todo cristão deveria ter. Então, é um chamado a como nós vamos pegar os elementos da personalidade e colocá-los para que eles sirvam o caráter. Exatamente. O caráter é a bússola para a personalidade. E nós, como cristãos, temos um desenho de caráter muito bem definido. Então, à medida que o mundo vai apagando cada vez mais as linhas, os traços, tudo é subjetivo, tudo é relativo, nós cristãos não, nós temos linhas bem marcadas e contrastes muito bem definidos sobre o que é caráter. Sim. E o caráter cristão é Cristo. Cristo. Então, por exemplo, Cristo era comunicativo. Cristo, o que eu quero dizer com isso? Sendo uma pessoa comunicativa, ele prezava para que a sua fala fosse íntegra, seu sim era sim, seu não era não. Mateus 6. Ele prezava para que as suas palavras fossem verdade. Ele prezava para que sabe assim, tipo, diferentes questões dentro de Jesus que nós vemos que impulsionava a personalidade que ele possuía e não que seguravam ele para trás. Faz sentido isso? Eu não sei se eu tô deixando muito esotérico, mas... Então, vamos ser prático. Então, como funciona isso no nosso dia a dia? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa de uma personalidade mais calma, mais neutra, com emoções menos intensas, mas isso precisa servir à vontade de Deus. Então, a minha tendência, por exemplo, dentro de caráter, é ser passiva. Então, é para evitar o conflito, para mediar, para agradar todo mundo. Então, calma, fico calada. Isso parece, é um traço de personalidade que parece caráter bom, mas não necessariamente é um caráter bom, porque eu posso estar sendo passiva a situações que eu deveria me posicionar e deveria comunicar, e deveria corrigir, exortar. Então, é nesse tipo de coisa que a gente tá falando. Então, pessoas com personalidade mais intensa, mais pra fora, mais irritadas, elas precisam servir, não é porque eu sou assim que eu preciso responder assim todas as vezes. E, na verdade, lembrando que todas essas nuances foi o Senhor que fez. Exato. Mas tudo isso tem que servir ao Senhor. E não as nossas emoções e não as situações. Então, quando a gente olha para a palavra e a gente olha para o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, eu acho que é um mapa de trajetória muito bom mesmo, para nos ajudar a entender o que são os inamovíveis, o que é a visão, os absolutos, ou para onde eu quero me direcionar, sabe assim? Então, quando a palavra fala, Mateus 5, sobre bem-aventurados os pacificadores, isso não está falando, por exemplo, de uma personalidade, exatamente. Ou, por exemplo, que a Gabi estava falando, talvez alguém que tem uma personalidade fleumática ou uma personalidade mais calma, ela vai ter um pezinho mais perto de ser pacificador, que é essa pessoa que quer conciliar. Talvez seja mais fácil. Exatamente. Mas não quer dizer que seja. Do que uma pessoa como eu, que já sou colérica, sanguínea, sou uma pessoa pra fora, combativa, eu não tenho problema nenhum em confronto. Então, pra mim, confronto é uma linguagem de amor. Você falar pra mim algo que tá errado, algo que tá bem, tipo, você tá me amando? Imagina, tem gente que você me odeia. Pra mim, não, isso é amor pra mim. Enfim, então... Para mim, ser pacificador, bem-aventurados os pacificadores, é algo que eu tenho que ser muito mais intencional para viver do que talvez sei lá, nenhum para mim é nenhuma bem-aventurança, minha natureza, nenhuma. Não, é porque eu acho que personalidades como a minha sempre aparentam ser o Sermão do Monte. Então, sempre aparenta ser mais mansa, mais pacificador, mais humilde. Mas o provérbio fala que até o tolo se passa de sábio se ficar calado. Então, tem um pouco disso, assim. Então, não é que é fácil, mas é mais mascarado em determinadas personalidades. Mas tudo aquilo ali de Sermão do Monte é um caráter. É uma escolha muito intencional e uma busca muito ativa. De como viver. De como viver. Sim. E dá pra enganar. Muito. Mas
o próprio Sermão do Monte, Jesus trazendo todo o holofote para o coração. 100%. É ali que está o problema, é ali que está a solução. Resolvam o coração, não só o teatro, a performance. E o que eu acho muito legal é que, independente se você é uma pessoa para dentro ou para fora, é amar teu inimigo. Independente se você é para dentro ou para fora, é lutar contra a ansiedade. Não andei ansiosos por coisa alguma. Então, por exemplo, às vezes se entrelaça muito a ansiedade a personalidades um pouco mais para dentro, mais melancólicas, ou personalidades que pensam, ruminam mais, beleza? Eu, por exemplo, a minha personalidade é mais imediatista, eu penso menos. E eu digo isso de verdade, eu sou mais reativa. Eu não pondero, eu reajo. Então, eu vivo com ansiedade? Sim, só que é um diferente tipo de ansiedade do que uma pessoa que pondera, que remói, que pensa mais antes de fazer as coisas. E eu vejo que para ambos os lados, Sermão do Monte está pedindo não andem ansiosos por coisa alguma. Então, eu acho que o caminho da cruz é um caminho muito bonito que não nos dá desculpas. Mas é que eu sou colérica. Então, eu falo porque eu falei, entendeu? Porque tinha que ser falado. Essa é a minha desculpa pra tudo. E tipo, não. Que é o certo, que é o óbvio. É a verdade. Eu tenho muito essa coisa, sabe? Mas é a verdade. Verdade de quem? Exato, veja bem. É Bíblia. Se não for Bíblia, é verdade de quem? E mesmo sendo Bíblia, a palavra nos diz que quando é pra confrontar, é pra gente confrontar em amor, visando a cura e visando a edificação mútua, exatamente. Então, assim, não é falar de qualquer jeito, não é falar qualquer coisa. Então, eu acho que existe espaço dentro das nossas personalidades a servir Cristo. Então, elas não são desculpas para fazer. Então, por exemplo, a gente está na adoração, está no momento de louvor, de música, que a gente chama de adoração dos nossos cultos. Eu sou uma pessoa mais para dentro, eu não vou levantar as mãos, porque, é que me deixa desconfortável, porque é fora da minha personalidade, do meu jeito, sabe? É que não é meu jeito. Cara, a palavra diz: tudo que respira louva ao Senhor. Fala sobre movimentos. Existem livros e textos e estudos sobre a teologia do corpo, da adoração com o nosso corpo. A palavra nos fala sobre o cantar, sobre o pôr para fora, sobre o salmodiar ao Senhor, sobre ter movimento quando a gente põe para fora a nossa adoração a Ele. Então, assim, desculpa, me perdoa. Mas o fato de você ser uma pessoa quietinha, talvez quer dizer que você não vá pular que nem eu durante uma música. Mas não te dá desculpa de você ficar sentado com os braços cruzados no meio do louvor. Você me entende? É desse tipo de coisas e nuances que a gente está querendo trazer um pouquinho de luz. Porque existe um padrão bíblico de como viver. É irar e não se pecar, é confrontar e não ofender, não machucar, não destruir, é ser pacificadores e não passivos, você me entende? Então é esse convite que a gente está querendo iniciar um diálogo comigo, com a Gabi e com você, com o Joaninha. Para que a gente sirva o Senhor por meio disso e não use como uma barreira para viver para a glória de Deus, a forma como Ele nos criou. Então vai ter, assim, um dos mesmos criadores do Não Levanta a Mão Porque Eu Sou Quieto, existe o Eu Não Me Aquieto Porque Eu Sou Sanguíneo. Então, não consigo parar quieto. Falando e culpando a personalidade. Então, a personalidade ela tem que ser sujeita a Cristo. Não tem outra saída. Mas é também um convite para que você se conheça. Sim. Né? Para que você saiba como você funciona. Que determinados padrões e repetições que você tem desde sempre se chama sua personalidade. E é importante saber disso. Porque às vezes a gente só vive, vai vivendo, sem saber por que eu reajo de tal forma. Exato. Então, dependendo da personalidade, cada personalidade é mais sensível e mais reativa a determinadas emoções. Então, talvez você vai ser mais enérgico, mais alegre, mais pra cima. Talvez você vai ser mais quieto, mais intro. E isso é como você funciona e tá tudo bem. Mas isso precisa servir ao Senhor. Isso precisa vir pra fora, assim. E o Senhor repreende coisas na Bíblia que às vezes parece que Ele tá repreendendo
Uma personalidade. Mas não é a personalidade, é o caráter diferente do de Cristo que talvez algumas personalidades vão apresentar mais. Exato. E como... Cara, é complexo. Tipo, porque tá tudo entrelaçado. Então, você não vai olhar para sua pessoa e claramente discernir isso é personalidade, isso é caráter, isso eu tô fazendo como reação a trauma, isso eu tô fazendo por graça do Espírito Santo. Tipo, tem coisas que sim, mas de novo, tem coisa que sim, tem coisa que não. Então, não tem algo padronizado onde você vai poder enxergar isso claramente. Aí que entra o estudo da palavra, aí entra o se sujeitar a Cristo. Por isso que a gente fala de personalidades redimidas, porque é debaixo do holofote da Bíblia, do que a Bíblia nos ensina, através de oração, de passar tempo com Deus e perguntando para Ele, cara, essa minha reação hoje tá glorificando a Ti ou tá sendo a minha personalidade descontrolada? Porque tem vezes onde o ser sanguíneo, o ser colérica, eu tô servindo ao Senhor quando essa minha personalidade tá aqui em cima. E tem vezes onde o que o Senhor pede de mim numa situação X é controlar essa personalidade e sujeitar. Faz sentido? Então tem momentos onde a minha facilidade de confrontar é algo vindo de Deus. É algo que foi... Mano, é um momento que o Espírito Santo tá me inspirando para isso. E tem momentos em que o Espírito Santo me inspira a morder a minha língua. Normalmente é a segunda, tá? E eu acho que entender da personalidade também sobre isso ajuda a gente a perceber a nossa caixinha de habilidades, de como a gente serve ao Senhor, como a gente serve à igreja, como a gente serve uns aos outros, assim, porque a gente pode passar muito tempo. Eu cresci num contexto tanto familiar quanto de igreja depois, onde eu sempre tive a sensação que o padrão correto era ser extrovertido. Então a extroversão era o ideal a ser alcançado, e eu tinha um problema grande porque eu não era nada extrovertida, era completamente o oposto disso, mas daí entender que não, que a extroversão não é o ideal, mas nem a introversão também é o ideal, e que existem nuances de ser corpo de Cristo, sendo extrovertido e sendo introvertido, e que dentro da minha caixinha de ser introvertida, teriam formas de fazer isso. Então, eu sempre vejo comentários, às vezes, no Instagram, de pessoas falando, os introvertidos, por exemplo, falando de uma cultura de extroversão dentro da igreja, então, de o mundo ser muito mais preparado e muito mais receptivo a extrovertidos, mas também eu não posso me esconder atrás disso. Não, eu sou introvertida, então eu não vou fazer tal coisa, não sou eu que vou fazer isso, que vou liderar isso, ou que vou falar, ou que vou confrontar, ou que vou fazer... E não, tem chamados do Senhor bíblicos que são para todas as personalidades fazerem. Exato, exato. E isso faz parte do tomar a nossa cruz. Sujeitar a nossa personalidade a Cristo. Então, o padrão é o padrão do Filho. O padrão é, cara, o fruto do Espírito sendo formado em nós através da ação do Espírito Santo e através das nossas escolhas diárias. Então, o que mensura se a gente está vivendo bem ou não é o tipo de personalidade que nós temos, mas é o quanto nós estamos frutificando para Ele. Então, de novo, por exemplo, na igreja, a igreja é muito mais voltada para quem é extrovertido. Cara, concordo plenamente, tipo, até com essa queixa. Eu acho que é muito real. Mas, o que naquele dia, quando nós estivermos diante de Cristo, no tribunal, e Ele abrir o livro com tudo que a gente fez na nossa vida, com tudo que foi construído, Ele não vai te perguntar, você conseguiu ser mais extrovertido? Você pregou mais no culto? Você liderou mais pequenos grupos? Não, o que Ele vai te perguntar é, você viveu os padrões bíblicos? Você teve o meu caráter? Você frutificou o fruto do Espírito? Você foi bom mordomo dos dons que eu te entreguei? Você foi fiel? Você for fiel à minha palavra, a mim, ao teu amor a mim? Tipo, não é... Sabe assim? Então, eu acho que a gente precisa colocar as nossas personalidades no lugar certo. Personalidade não é Deus.
Personalidade não é algo ao que devemos aspirar. Então, por exemplo, por que eu bato muito na tecla, muitas vezes falando de humildade, falando que humildade não é uma personalidade? Porque eu ficava super frustrada, porque eu não tenho um pingo de quietude em mim. Mentira, eu já tenho mais, graças ao bom Deus. E graças a Gabi também, tipo, fui muito influenciada pela minha amiga. Mas você me entende? Tipo, a mansidão é não falar, ficar quietinho, sabe assim, passar horas e horas e horas em silêncio. Ferrou? Sabe assim, ferrou? E não é mansidão, é poder sobre controle. Então, ter uma perspectiva apropriada do que a Bíblia nos pede também é algo que vai nos ajudar demais a viver nossa personalidade de uma forma, a amar nossa personalidade, número 1, e número 2, a saber sujeitá-la a Cristo. Porque o que eu busco ser é caráter, não é uma performance. Então, e nessa busca por caráter, eu hoje vejo os traços da minha personalidade, hoje eu vejo os traços da sua personalidade muito menos extremos, muito mais indo para um lugar onde, quando precisa ser extrovertida e falar e liderar e fazer, você vai. Quando eu preciso morder a minha língua, não falar, ficar quietinha, não me intrometer e, mano, passar desapercebida, não estou presente, eu consigo. Quando é um tempo mais introspectivo, cara, meditar na palavra, o entender a beleza do silêncio com a palavra, foi algo que mudou minha vida com Deus, minha vida devocional. Sem a necessidade de coisas externas. Que tem algumas personalidades que vivem isso muito mais fácil. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem espaço para nós para achar um equilíbrio. E eu uso essa palavra muito... É essa palavra que eu quero usar mesmo. O lugar que eu acredito que o Espírito Santo está nos convidando é a um equilíbrio, onde eu vivo de acordo com o que Ele pedir de mim naquele momento. E o que Ele vai pedir da gente sempre vai se parecer com Jesus. Sempre. Então, quando a gente fala de um equilíbrio, na verdade a gente tá falando de personalidades convergindo a Cristo. Porque tá todo mundo mirando a mesma coisa. Então, o extrovertido vai mirar na introversão de Cristo, o introvertido Cristo, e o ambivertido Cristo, e o tímido, e o ousado, e o corajoso, e o falador, e o quieto. Todo mundo mirando na mesma coisa. Então, o equilíbrio é Cristo. É Cristo, exato. É ser Ele, como Ele foi, como Ele é. Como Ele é. E eu acho que algo que é legal para desenvolver isso é o viver em comunidade. Eu acho que, Espírito Santo, tá? Então, assim, Espírito Santo, leitura da palavra, porque isso nos mostra o que é o padrão de Cristo. Mas eu acho que no dia a dia é a convivência em comunidade. Porque você sozinho no seu quarto, e não digo nem na tua casa, porque na tua casa tem outras pessoas, talvez. Então, no teu quarto, no teu espaço, você é santo. Tua personalidade é maravilhosa. O teu jeito de reagir é o ideal, idôneo, maravilhoso. A questão é que nós somos seres que vivemos em comunidade. Nós estamos inseridos numa sociedade. Então, esse viver no meio ao mundo é o que nos ajuda a sermos santificados e a que a nossa personalidade seja redimida. Então, vai ser a cruz, vai ser o sangue, vai ser a leitura da palavra, vai ser o Espírito Santo, mas também vai ser a vida em comunidade. Então, eu acho que uma dica que eu daria, é uma dica nossa de vida, e que talvez a gente traria para vocês, é: insira-se em comunidade de uma forma que você viva a vida com pessoas, se não todos os dias, cara, dia sim, dia não. E eu não tô falando da galera do teu trampo com quem você nem conversa, que você só bate ponto. Eu tô falando tuviver em comunidade, tipo, galera que sabe teus pecados, que sabe relacionamento profundo. Exato, sabe tuas pereba, o que tá indo bem, o que tá indo mal, tipo, gente com quem você vive vida. Porque essas pessoas, e estar nesse grupo, e não é só uma pessoa não, tá, chuchu? É um grupo de pessoas, onde esse grupo de pessoas vai ter tanta diversidade, onde você vai poder ver, por exemplo, tantas coisas positivas como as negativas. E a gente vai poder aprender
uns dos outros. A gente não se basta. Nós fomos feitos para viver em comunidade. E você não vai crescer, você não vai amar sua personalidade a não ser que você não viva em comunidade. E comunidade ampla. Aprendendo a ser corpo, a ser Exato. dedo, a ser cabeça, a ser joelho e sendo aceito. E sendo aceito. Que é quando a gente aceita que a gente também pode submeter algo à transformação. Sim, sim. E eu acho que começa em nós, né? Nós aceitarmos como fomos feitos, o grupo que nos rodeia nos aceitar como somos feitos e o Senhor nos ensinar qual é a imagem a qual nós fomos feitos. Perfeito. Então, essa imagem é a nossa meta. Ai, que Cristo. delícia, que delícia, que delícia.